ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome e rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluias. Glória a Deus. A glória, a força e o poder. Feche os seus olhos por um momento. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele estamos. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, Jesus. Te damos graças, Senhor, por este momento, Pai, a qual, meu Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de nos render aos teus pés, de poder, Senhor Jesus, nos declarar que somente o Senhor é Deus. Espírito Santo, tens a liberdade de visitar o nosso coração nesta noite, de falar conosco, de nos ensinar, Espírito Santo, a dar graças, a louvar e a adorar ao nosso Deus. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a força e poder, Pai. É o que nós declaramos e desejamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus vos abençoe. Amém. Amados, estamos enfrentando momentos difíceis. O mundo está passando por transformações. O mundo está vivendo algo que para nós parece que nunca viveu. O mundo está com bastante dificuldade. E isso depende, irmãos, de nós crermos em Deus e saber que Deus está de todas as coisas. Amém? E para crer em Deus, nós precisamos ter fé. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro, nas cartas aos Romanos, ou melhor, no livro de Hebreus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Amém? Todos encontraram? No livro de Hebreus, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, a palavra fé é uma palavra tão pequena, mas que tem grande significado e importância na nossa vida, principalmente a nós que observamos na palavra de Deus. Eu procurei saber e me informar a respeito da palavra fé em hebraico, para saber como é que se fala em hebraico a palavra fé. A palavra em hebraico ela tem duas pronúncias. A primeira, emun. A segunda, emuná. E em grego, pisse. E o que significa fé? A fé é a certeza ou estabilidade. Aquele que tem fé, tem certeza e tem estabilidade. A fé é confiança em Deus, crença que Deus faz e fará o que promete. Amém? É só para conhecimento, para você entender a lógica da fé.
que Deus ele não trabalha fora da fé. Deus ele não opera aquilo que você deseja fora da fé. Somente pela fé em Cristo Jesus que Deus ele opera os milagres. Ele faz com que você vença aquilo que parece ser impossível. Porque a fé é o combustível que nos leva à vitória. Porque sem fé não tem vitória. Sem fé não tem conquista. Amados, a Bíblia diz, principalmente no Novo Testamento, nos Evangelhos e também no livro de João, a respeito daquilo que Jesus falava, quando acontecia um milagre. Jesus ele falava da fé, olha, vai que a tua fé te salvou, a tua fé te livrou, a tua fé te deu a vitória. Então Jesus ele sempre usou a palavra fé, expressando, irmãos, que a pessoa que tem a fé, ela crê em Deus, ela crê naquilo que é impossível. Nós não podemos ignorar, irmãos, mas por que o mundo acredita em certas coisas? Porque todo mundo tem fé. Mas nem toda fé é igual a outra. A fé que nós temos em Deus é uma fé espiritual, que nos leva a conquistar aquilo que nós desejamos, que nos leva a ter uma intimidade com Deus. E a fé do mundo? As pessoas são levadas, irmãos. As pessoas são conduzidas. Eu tenho fé, mas é uma fé que é fraca, uma fé que não suporta a pressão. Jesus ele chama a atenção quanto ao uso da fé. O que me traz à memória é quando Jesus ele entra naquele barquinho juntamente com seus discípulos e começam a navegar naquele mar. E começam a remar, e começam a remar, e começam a remar. E chegando num certo momento, se levanta uma tempestade. A Bíblia fala que se levanta uma tempestade. E essa tempestade ela vem com chuva, ela vem com vento, ela vem trazendo coisas ali que os discípulos não esperavam. E o que Jesus estava fazendo neste momento? Dormindo. Jesus estava descansando os olhos. E os discípulos ali apavorados. A Bíblia fala que as ondas batiam naquele barco e jogavam o barco de um lado para o outro, querendo encher aquele barco de água. E os discípulos já vendo a morte nos olhos, desesperados, apavorados, não sabendo o que fazer, vão chamar Jesus. Mestre, acorda, porque nós estamos perecendo. Aí Jesus ele olha para os discípulos e fala: homens de pequena fé. Olha só que palavra, irmãos. Homens de pequena fé. Agora imagina eu, irmãos, naquele barquinho não tinha motor, era um reminho. Qual seria a minha atitude? Será que eu ia acordar Jesus? Ou será que eu ia querer resolver aquela situação? Mas Jesus chama atenção à questão da fé dos discípulos. Homens de pequena fé, não tem fé suficiente. E aí Jesus levanta e repreende aquela tempestade. Jesus repreende e acalma o mar. E volta a se fazer bonança naquele momento. Jesus estava ensinando os discípulos a vencer o impossível. Jesus estava ensinando os discípulos a enfrentar as dificuldades. Quantas dificuldades têm se levantado contra a tua vida? E você não tem sabido resolver essas questões? E você tem se desesperado e buscado socorro aonde não há socorro? Quantas vezes, irmãos? Hoje enfrentamos a pandemia. Quantos estão apavorados, correndo de um lado para o outro? Quantas pessoas estão desesperadas aí, sem saber o que fazer? Se a Bíblia diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue vencer este mal a não ser por Jesus. Ninguém consegue enfrentar essa dificuldade a não ser pela visão, pelo caminho, por aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Confie em Cristo. Não se desespere. A outra situação, irmãos, Jesus, depois que ele ressuscitou, Jesus ele começa a fazer as suas aparições. E Jesus, ele apareceu para as mulheres, depois Jesus começou a aparecer para os seus discípulos. E Jesus apareceu várias vezes conversando com eles, só que havia um que não tinha visto Jesus, Tomé. Eu só acredito vendo. Se Jesus não aparecer para mim, se eu não tocar as feridas, eu não vou crer.
Aí Jesus aparece na frente dele. Estou aqui. Toca as feridas. E Jesus fala uma palavra tremenda. Bem-aventurados os que creem sem precisar ver. E muitas vezes nós queremos ver as coisas acontecendo para nós crermos. Enquanto Deus está trabalhando na tua vida e na minha vida. E nós não valorizamos. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que descansar no Senhor. A partir do momento que eu coloquei a minha vida, a minha situação diante de Deus, eu tenho que confiar nele, eu tenho que descansar nele. A minha fé tem que fazer valer este milagre. Como é que o milagre vai acontecer se a dúvida foi gerada? Como é que o milagre vai acontecer? O milagre não acontece, irmãos. Jesus ele diz o seguinte: se pedir alguma coisa e não receber, é porque pediu mal, pediu errado, não sabe pedir. Ou se você pediu e duvidou, você não recebe. Porque Jesus está dizendo o seguinte: quando pedir alguma coisa, peça com fé, peça com a certeza, peça com a certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. E Deus faz, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e Deus também não é filho do homem para que fale e se arrependa. Se Deus prometeu a vitória na sua vida, você vai receber a vitória. Se você não recebeu porque faltou fé, a sua fé é pequena, a minha fé é pequena. Nós temos que confiar em Deus. A Bíblia diz, no livro de João, como nós acabei de falar, no livro de João 20, 29, que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos ver, irmão, nós precisamos crer. Porque Deus está no controle das coisas, Deus está fazendo os milagres aí. Muitas vidas estão sendo recuperadas, não somente pelo Covid, mas muitas vidas estão sendo recuperadas das drogas, das bebidas, dos caminhos errados, estão se convertendo ao Senhor. Os milagres estão acontecendo. A Bíblia fala, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte... O apóstolo Paulo escreve uma carta para Timóteo e diz a respeito tanto da mãe quanto da avó que tinham uma fé não fingida, ou seja, uma fé verdadeira. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, e essa fé está em ti, meu filho. Então tem uma fé verdadeira, irmãos. Porque muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas no momento da luta, salta para trás. Começa a buscar uma saída fora da presença de Deus. Como eu acabei de falar agora, confia em Deus, coloca diante do Senhor a sua vida, coloca diante de Deus a sua necessidade, porque Deus ele vai cumprir aquilo que você tem pedido através da sua fé, através da sua fé. Glória a Deus. E Deus faz acontecer através da sua fé o impossível. No livro de Mateus, abre a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. No livro de Mateus, no capítulo 8. No livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 5. Amém? Jesus, a Bíblia retrata a respeito de um centurião. E diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: eu irei e lhe darei a saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E aí Jesus ele diz o seguinte: pois eu, ou melhor, o centurião diz: pois também eu sou homem de autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amados,
Às vezes nós queremos ver Deus trabalhar na nossa vida, nós queremos ver o resultado da nossa oração, e Deus já está trabalhando, Deus já está operando aquilo que você tem pedido. Você esqueceu daquilo que você pediu para Deus, mas Deus não esqueceu. Deus continua trabalhando, mas a tua fé tem impedido de você receber. A tua pequena fé tem impedido você de receber. Crê em Deus, que Deus vai fazer esse milagre acontecer na tua vida. Você vai receber aquilo que você está esperando, aquilo que você colocou diante de Deus. Esse centurião que a Bíblia retrata, era um soldado, era um grandão na hierarquia dos soldados, e tinha seus servos. E quando Jesus coloca diante dele que iria até a casa dele, ele diz: não, eu não sou digno de te receber lá não, eu sou pecador, eu sou falho. E Jesus diz: é esse que eu quero, porque esse tem a fé que eu preciso operar o milagre. Não seja tímido diante do Senhor. Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe daquilo que você está precisando. Como eu disse anteriormente, você precisa crer. Você coloca diante de Deus a sua necessidade e você tem que crer. A fé faz as coisas acontecerem. Como nós lemos em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento. Nós estamos esperando algo de Deus, nós temos que crer. E através da nossa fé este milagre vai acontecer. Amém? A entrega de Jesus na cruz foi um ato de fé. Irmãos, muitas pessoas olham para Jesus depois da Santa Ceia, quando ele sai com seus discípulos e vai até Getsemane. É um parque, é um lugar bastante arborizado ali, onde Jesus era acostumado a sair e meditar, e orar, e falar com Deus ali, reunir os seus discípulos. E depois da Santa Ceia, Jesus pega os seus discípulos e vai até aquele lugar. Só que a Bíblia diz, Jesus falando que ele estava com a alma tão triste até a morte. Jesus estava passando por um momento, uma situação de desespero, porque ele sabia o que iria acontecer logo em seguida. Jesus, ele já estava praticamente certo na cruz. Ele sabia de todo o sofrimento físico, sofrimento mental e espiritual que ele estava passando. E Jesus, levando os seus discípulos com ele, os discípulos adormeceram e Jesus ali, sozinho. Ele e Deus na sua oração. E Jesus tentou, pedindo para Deus, para que passasse dele esse cálice, porque sabia que o sofrimento era muito grande. Ô irmão, qual é o tamanho do teu sofrimento? Qual é o tamanho da tua dor? Qual é o tamanho do teu desespero? E Jesus ali: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Mas Jesus, ele diz o seguinte, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Às vezes nós temos que passar por situações, irmãos, porque Deus está provando a nossa fé. Deus está provando a nossa vida ali diante dessa situação. E se você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Se você resistir das dores, ela vai fugir de você, porque a vitória que Deus tem para a tua vida é muito grande. Mas você tem que aprender a passar por cima dessas dificuldades. Você tem que saber suportar as dores no momento certo. E você tem que colocar a tua vida diante de Deus e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. E Deus opera os milagres, irmãos. E Jesus ali, recorrendo a Deus para que esse cálice passasse dele, mas não passou. Enquanto os inimigos faziam festas e comemoravam Jesus na cruz, matamos o Galileu. A Bíblia fala que Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Que Deus não deu-lhe as costas, que Deus não deixou ele perecer naquela cruz, mas Jesus, ele ressuscitou. E a Bíblia fala que através da ressurreição de Jesus, Jesus expôs todas as trevas, Jesus expôs todas as potestades, Jesus quebrou o poder do inimigo, porque ele foi fiel, porque ele creu em Deus, sabendo ele mesmo falando que ele ia ressuscitar, e ele ressuscitou porque ele creu em Deus. E Deus está falando contigo nesta noite: vou te dar vitória, eu vou te dar conquista.
Use da ferramenta que eu te dei, que é a fé no meu filho, porque a vitória é sua. Suporta este momento. Somente crê e espera, porque Deus vai fazer os milagres. Aleluias. Amados, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Está lá no livro de Hebreus 11:6. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, se você quer andar com Cristo, você tem que ter fé. E você sabe que as coisas de Deus é diferente das coisas naturais. Que Deus, ele trabalha de uma maneira diferente, irmãos. Porque as coisas deste mundo não agradam a Deus. Deus, ele trabalha diferente. E Deus prova a tua fé, irmãos. Não vacile não. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 3. No livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 17. Tiago 3:17. Amém? A Bíblia diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quando nós buscamos em Deus uma fé, que essa fé vem através da sabedoria do alto, nós vamos resistir todo tipo de argumento, nós vamos resistir todos os tipos de situações sobre essa terra. Porque Jesus, ele nos advertiu que no mundo nós teremos aflições, que são as lutas, que são as derrotas, que são as dores, o sofrimento. Mas quando nós buscamos a sabedoria do alto, Deus nos ajuda a manter uma fé sadia. E essa fé consegue vencer, irmãos, todo argumento das trevas. E essa fé faz com que eu e você venha nos tornar a cada dia mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus. Não busca a sabedoria deste mundo, mas busca a sabedoria que vem do alto. Porque Deus é perfeito. Porque Deus é perfeito, Ele faz as coisas na nossa vida, irmãos, que quando nós estávamos no mundo, não imaginávamos que Deus faria tudo isso na nossa vida. Porque Deus, Ele é perfeito. Em 1 Coríntios, abre lá. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. No versículo 16, a palavra de Deus diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós buscamos a sabedoria do alto, a mente de Cristo se instala na nossa mente, irmãos. Nós começamos a enxergar as dificuldades de outra maneira. Nós começamos a pôr por terra aquilo que nos tem oprimido, aquilo que nos tem dado como derrota. Quando nós temos a mente de Cristo, nós usamos a nossa fé de maneira correta. Porque Jesus venceu aquela cruz, porque Ele tinha uma mente sarada que estava ligada no trono de Deus. E quando nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. É por isso, irmãos, que nós temos que meditar dia e noite na palavra de Deus. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo vem trazendo para dentro de nós a sabedoria que vem do alto e nos dando a direção a qual nós devemos seguir. Busca a sabedoria do alto.
Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, por isso. E através da mente de Cristo nós usamos a fé corretamente. Em Romanos, abre lá a tua Bíblia em Romanos, capítulo 12. No livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Romanos no capítulo 12. No versículo 2. 12:2. A palavra de Deus diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se contenta com aquilo que o mundo está te dando. Não se dê vencido pelas aflições deste mundo. Transforma essas situações em bênção na tua vida. Quando você tem a mente de Cristo, você consegue vencer as dificuldades diárias. Sabemos, irmãos, que nós temos família, nós temos trabalhos, nós temos amigos, colegas, nós saímos de casa para ir às compras. Nós encontramos todo tipo de pessoas e somos expostos a todo tipo de situações. Mas nem por isso nós podemos pegar essas situações e levar para casa. O que eu mais ouço lá na empresa onde eu trabalho é de pessoas levar problema de fábrica para casa. De brigar com família porque está cansado, ou porque o chefe pegou no pé dele, ou porque as coisas deram errado. Irmãos, transforma essa situação em bênção na tua vida. Usa a tua fé, a fé que o Senhor conquistou na cruz para você. Muda a sua história. Seja diferente. Não seja um hipócrita, irmãos, de deixar o inimigo vencer você. Mas usa a ferramenta que Deus te deu para vencer o inimigo. Porque Deus te chamou de vitorioso. Deus te chamou de sarado. Deus te chama, irmãos, todos os dias que você é um vencedor. Não se deixa levar por enganar pelo diabo. O diabo ele vem enganar as pessoas, roubar a paz, roubar a fé das pessoas. Mas transforma a sua vida. Renova a sua mente. Tenha a mente de Cristo na vossa cabeça. O que Jesus faria no meu lugar? Eu não vou deixar barato. Não tem sangue de barata na minha veia. Irmão, seja um covarde neste momento. Não queira se levantar contra sangue nem carne. Mas vai para casa, bote teu joelho no chão e clama ao Senhor. Porque o Deus é o Deus da vingança. Ele não te chamou para fazer vingança com as próprias mãos, irmãos. Mas Deus te chamou para você ser sábio sobre essa terra. Para você fazer a diferença sobre essa terra. Para você ser luz sobre essa terra. Use a tua fé em teu favor. Porque Deus se agrada disso. Deus se agrada de humilde. Deus se agrada de pessoas simples. De pessoas que invocam o teu santo nome. Clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não conheces. E você vai ser vitorioso. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui no livro de Hebreus, a Bíblia fala de homens do Antigo Testamento. Fala de homens que enfrentaram tantos tipos de situações. Falam de profetas, falam de reis, de homens que não se dobraram diante das coisas deste mundo, mas que manteram a sua fé e viram as coisas acontecerem porque eles manteram a sua fé e morreram pela fé. Abre a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Volta lá. Hebreus 11.
Hebreus capítulo 11, no versículo 36. Homens que passaram, irmãos, por tantas situações e manteram a sua fé. A Bíblia diz assim, no versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo de Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Vocês entenderam, irmãos? Que homens andaram sobre essa terra, enfrentaram todo esse tipo de situação, todo esse tipo de adversidade, e manteram a sua fé. E a Bíblia diz que esses não eram dignos de viver sobre essa terra, porque tem um lugar preparado nos céus para eles, né? Ou para nós que andamos pela fé. Amados, não desiste daquilo que Deus colocou em você, dos teus projetos, dos teus sonhos, daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Você pode até ter esquecido, mas Deus traz à tua memória nesta noite. Só você sabe daquele negócio que você tem sonhado, daquele projeto que você já tinha esquecido, daquele projeto que você, irmãos, abandonou porque não deu certo, não vai dar certo. Não, Deus chama a tua memória agora. Confia, crê em Deus, tenha fé naquilo que você tem sonhado, porque Deus, Ele vai abrir essas portas para você. Assim como Deus diz a Josué: eis que estou contigo. Você não está sozinho, irmãos, você não está sozinho. E nós estamos aqui, irmãos, porque nós cremos na palavra de Deus e nós temos fé em Cristo Jesus. As aflições estão chegando, as aflições estão sendo vencidas. Nós estamos passando por diversos tipos de adversidades, mas nós cremos na palavra de Deus que a nossa vitória está chegando. E eu não espero receber o prêmio sobre essa terra. Eu não espero, porque eu creio que aquilo que Deus tem prometido na sua palavra a meu respeito vai além daquilo que a terra pode me prover. Amém, amados? Eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, traz a memória agora deste irmão, desta irmã, Espírito de Deus, por aqueles momentos, Espírito Santo, de fraqueza e duvidaram da tua palavra, ou duvidaram, Espírito de Deus, de que o Senhor iria fazer, meu Pai. Meu Deus, nós estamos aqui agora, Senhor, exortados pela tua palavra de manter a nossa fé, Pai. Estamos aqui agora, Espírito Santo, porque nós cremos que o Senhor está conosco, assim como a tua palavra disse. Meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, arranca agora as durezas do nosso coração, e que esta fé, meu Deus, a qual os teus servos do Antigo Testamento, os antigos passaram, meu Pai, que esta fé esteja dentro de nós agora, meu Deus, para que nós venhamos a vencer as lutas diárias, meu Deus, aquilo que se levanta contra a nossa vida, meu Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo agora, visita o nosso coração agora, Espírito de Deus, meu Deus, e vai transformando a nossa mente, vai transformando o nosso entendimento, mudando, meu Deus, o nosso conceito a teu respeito, meu Pai, porque o Senhor não falha, porque o Senhor não falha, o Senhor, meu Deus, não falha, o Senhor é um Deus que promete e cumpre a tua palavra, Pai.
E nós estamos aqui, Senhor, porque nós te adoramos, meu Pai, e nós dependemos do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por cada vida que tem se colocado diante de ti, meu Pai, e não se rende diante das coisas deste mundo, Pai, mas mantém a fé no Cristo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra do Senhor em nossos corações, Pai. Meu Deus, nós te louvamos e nós te adoramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram. Existem aqueles que não se dobraram ante os deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está preparando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. Fogo consumidor em arder em nós, e aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado a amanhecer. É chegado a amanhecer. Se você pode, coloque suas mãos sobre seu coração.
E permita o Espírito Santo nesse momento te conduzir pela palavra que Ele trouxe nessa noite. O justo viverá pela fé. Senhor, neste momento nós oramos, Senhor Jesus, porque estamos diante de tantas adversidades, de tantos problemas e de tantas situações. Meu Deus, esse homem dentro da sua casa, esta mulher, Senhor, somente eles sabem, meu Deus, o que estão enfrentando. Senhor Jesus, e dentro de tantas casas nós temos tantas pessoas doentes, mas aquele centurião sabia, basta uma palavra do Senhor. Meu irmão, esta palavra veio nesta noite. Espírito Santo, traga memória agora. Vai curando, Senhor. Espírito de Deus, em nome de Jesus, vai curando, vai restaurando. Em nome de Jesus Cristo, a sua mente vai sendo renovada. Espírito de Deus, renove agora. Tu és esse fogo consumidor. Tu és Espírito de Deus, a verdade. Tu és Espírito de Deus, a virtude sobre a terra. Cura nossa mente. Tira, Senhor Jesus, os adversários inimigos, que eles sejam abatidos. E venha, Senhor, a tua vontade. Venha a tua boa e perfeita vontade. Espírito de Deus, nos leva a essa fé. Nos leva a essa fé de sermos esses profetas que abrem a sua boca para profetizar a palavra viva. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está preparando o seu. Aleluia! Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegar no amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está preparando os seus profetas. Um novo dia amanhecer.